Salve, salve, galera Esporteslândia, eu sou o Ozi, estou aqui com o Vitinho, vamos falar um pouquinho aí sobre esporte, né? Falar um pouquinho sobre o esporte brasileiro, os caminhos e desdobramentos, estamos em ano de Copa do Mundo, a gente já viu o que aconteceu aí com o Brasil, e vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre esses temas aí. Vitinho, seu bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galera. Salve, salve, Ozi, salve, salve, galera ligada aí no Esporteslândia. Tô chegando na voz para falar bastante de esporte. Quem diria, né? A Noruega tá ganhando da gente no futebol e a gente tá ganhando no esqui. Mas não tem o que falar, né, cara? Infelizmente foi uma seleção, cara. É, isso aí, o mundo virou de ponta cabeça, cara. A gente tá ganhando no esqui, perdendo no futebol, mas faz parte aí. Puxando, começar a falar de Copa do Mundo, né, cara? A gente começa. A gente vê esses jogos de Copa do Mundo e é até difícil comentar, né, cara? Se a gente pegar retrospecto do Brasil em Copa do Mundo aí, a gente perdeu. Não é perder, a gente foi atropelado pela Alemanha em casa 7-1. Depois a gente perdeu, foi para quem? Para a Bélgica, né? Para a Bélgica. Croácia, Noruega, uma cambada de Noruega. Cara, a próxima vez a gente vai perder aí. Na próxima a gente deve perder para a Costa Verde, cara, vozinha pegando pênalti, vai ser uma doideira. Mas Pois é, cara. Mas tem que falar desse grupo, cara. Se a gente pegar essa Copa, cara, o que é mais bizarro tudo, eu nunca tinha visto uma estreia de Copa do Mundo como essa do Brasil, assim, onde a Marrocos colocou o Brasil na roda, cara. Tipo, foi triste. Aí depois isso mesmo, cara. A gente pegou aí. Primeiro jogo que a gente enfrentou o Marrocos, cara. O Boadi é o nome dele. 18 anos de idade. O moleque amassou o nosso meio-campo numa Copa do Mundo, na sua primeira Copa do Mundo, aos 18 anos de idade. Não dava. Ele amassou nosso meio-campo. Cara, jogou muito, era passe na marcação, tipo, tava muito encaixado o time do Marrocos. Infelizmente acabou sendo eliminado aí para a França, mas, cara, Marrocos empolga muito mais. A seleção marroquina empolga muito mais do que a nossa. Sabe? É muito nítido isso. Questão de vontade, né, cara? Tipo, você pega o Brasil, assim, eu nunca vi uma estreia tão horrorosa como essa, sabe? Cara, a bola ficava no pé dos outros, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com a Noruega. Né? Você pega a posse de bola da Noruega, foi absurdo. E assim, ganhou de quem, cara? Ganhou de Escócia, Haiti e do Japão na Bacia das Almas, né? Foi aquele gol nos acréscimos, mais porque o japonês já estava, vamos ver como que a gente vai esquematizar aqui a prorrogação e tudo mais, né? Os japoneses já estavam meio que comemorando, e muito respeito, né, cara? Tanto do Japão quanto da Noruega. Você pega o jogo Brasil e Noruega, a Noruega ela começou o jogo, tipo, vamos levar para os pênaltis e seja o que Deus quiser. Os caras estavam tocando bola, parecia jogo do Brasileirão, cara. Nesse ponto mesmo, nesse estilo mesmo. Velocidade zero. E tanto que, cara, o segundo gol do Haaland lá é absurdo, né, cara? Ele pega, liga pro pai, né? Tira uma selfie com a torcida, fala. Não sei o nome dele, se é Haaland. E o cara começa. Camisa 9 da Noruega. O craque da seleção norueguesa. Ele praticamente andou em campo. Ele andava em campo.
Eu não sei de Só onde alguns momentos em que ele ia lá, trombava com o Gabriel Magalhães, que dizem que conhecia o cara, né? Ah, ele conhece, ele vai marcar o cara em cima, pá, que não sei o quê. Mas Ele não arrumou nada com o cara. Até aí no Brasil, aquele Brenner lá, sei lá, aquele zagueiro lá, Dante, né? Dante, como que era o nome do zagueiro lá? Dante, né? Dante, Conhecia também conheci tudo os do alemães. alemão lá. Conhecia tanto que deixou entrar. Aí faz o gol, é tudo brother. Né? Conhecia tanto que. Mas assim, cara, é lamentável. Você pegar, meu, quase 75% de posse de bola da Noruega, cara, é muito discrepante, assim. Então a gente não teve protagonismo em nenhum jogo. Eu até tinha falado num vídeo assim, falei, meu, depois do jogo do Japão, que o time tinha dado uma melhorada, eu falei, cara, vamos acreditar, né, naquela coisa de, meu, porque a Itália em 82 foi campeã e não tinha o melhor time, né? Mas assim, cara, Tática, falta raça, falta planejamento, falta, sei lá, falta tudo. Falta que tudo, assim. o Paulo Rossi falou, cara, se a gente jogasse 10 vezes com aquela seleção brasileira, a gente ia perder 9 e ganhar uma. E justo nessa a gente ganhou. Foi a partida que a gente ganhou. E aí você fala, meu, pode acontecer? Pode, mas se a gente for olhar o que tinha lá de seleção, o que tem ainda, né, de seleção sensacional. A própria Argentina, cara, vem fazendo uma Copa ridícula, só pegou gato morto. Só pegou baba. E tá sofrendo com os gatos mortos, né? Então, assim. Exatamente. Eu vejo dois times, duas seleções assim que são as mais fortes, o restante, cara, é correr por fora, que é França e Espanha, e o restante, meu amigo, vamos ver o que acontece. É aqueles caras que jogam por esse jogo aí do Paulo Rossi, aquele jogo perfeito. Né? Tá no Exatamente. dia. Porque caso não aconteça nada disso, a final antecipada seria Espanha e França, né? Se bem que também eu não descartaria esse time da Bélgica, porque é um time que foi melhorando durante o campeonato. E é um time cascudo. Se você vê, os caras estão perdendo de 2-0 para a Costa do Marfim, os caras viraram, né? Viraram 3-2. Então é um time, cara, E com resquícios ainda daquela geração de ouro da Bélgica que eliminou a gente em 2018, né? Com Witzel, com Courtois, com De Bruyne, com Lukaku, né? Ainda conta com esses jogadores, né? Com esses pilares da geração de ouro da Bélgica e conta também com o futuro, né? Que é o Salemakers, que é o Jeremy Doku, que é o Tielemans, que agora é o capitão da Bélgica. Então, é uma 10, seleção que... O nome dele. O número 10 do Trossard. Joga bem. 10, Bom jogador. Bom jogador. Então, você vê que a seleção belga, ela tem uma renovação, ela tem um futuro pós esses caras. Agora, a seleção brasileira, você olha para o futuro da seleção brasileira, na minha visão, os mesmos caras que foram para essa Copa do Mundo e que passaram essa vergonha, eles vão estar lá em 2030. Porque eles são jovens e o Brasil não está revelando mais craques como antigamente, como o Brasil revelava antigamente, que revelou Ronaldo, que revelou Ronaldinho Gaúcho, que revelou Romário, que revelou Rivaldo, revelou, sei lá, Luiz Fabiano, que era um baita de um camisa 9, que revelou Robinho, e, ou seja, não revelou Kaká. Não tem mais esse nível de revelação. Em 2006 mesmo, cara, era um timaço. Era um timaço 2006. É que os caras chegaram eu lembro. Gordo, sem compromisso, e aí foi aquele... Era um timaço. Era Ronaldinho, era Ronaldo, era Kaká, era Adriano, era Robinho, velho. Era uma seleção inacreditável. E perdeu para a França. E é isso que impressiona nessa França aí do Deschamps, que, cara, meu...
O Mbappé perde pênalti, mas os caras passeia, ganha de 2-0 e o Deschamps na entrevista fala, pô, perdemos um pênalti e tal, tá? Não vou pegar muito no pé do Kylian, porque a gente acredita nele, mas, cara, a gente não pode perder pênalti, a coisa vai ficar mais difícil. Quer dizer, meu, os caras estão, sabe, tem um pouco de soberba? Tem, mas os caras sabem o que eles têm que fazer, cara. Então o cara olha, meu... O que tem que fazer e resolve. E resolve. Não, o cara fala, mesmo perdendo pênalti, por exemplo, o Messi perdeu o pênalti contra o Egito, mas o time resolve. E quando resolve jogar, cara, não tem que segura, velho. Não tem que segure. Mas a Argentina também, aí eu vou abrir um parênteses também, tá complicado também a questão da arbitragem. Eu acho que deram uma garfada no Egito nervosa, assim, né? Porque, cara, eu acho que é pertinente. E depois daquele negócio do Trump lá, do jogador lá que jogou contra a Bélgica lá. Então, a canetada do Trump. O homem falou: coloca o homem para jogar, senão eu vou te dar uma Magnitsky. Vai dar uma Magnitsky nos caras e falou: ó, tá bom, vamos reverter o cartão aí. Então, isso agora precisa saber se ele vai querer reverter o jogo agora, né? Então, assim, a Argentina, pô, pega o Brasil, tá vendo os números, o Brasil tem, em toda a história das Copas, o Brasil tem 15 pênaltis a favor. A Argentina, só nessas duas últimas, teve 8. Pois é. É bizarro, né, cara? Tipo, pode ser, o cara, né, pô, tem um Messi, o cara é perigoso, mas 8 pênaltis em 2 Copas, cara. É muita coisa. É complicado, cara. Fora que a arbitragem, né, principalmente no primeiro jogo, não esse contra o Egito, mas no primeiro jogo, se o juiz, se o VAR tivesse o mínimo, desculpa a palavra que eu vou falar agora, mas se tivesse o mínimo de culhão, expulsaria o Messi naquele lance. O Messi, a bola de falta do Messi lá, que se o vozinho não tá esperto lá, meu, o juiz falou, pô, bate aí, sem autorizar, o cara bate aí e já era, O vozinha percebeu e foi reclamar com o juiz. Reclamou com o juiz. Não deixou barato não, deixa eu passar. Entendeu? Eu comentar que é tipo assim, meu, não pode tirar o Mickey da Disney, né? Então a Copa do Mundo tem que deixar, né? E naquele primeiro jogo, se o Messi ele é expulso, porque ali era o mínimo para ele ser expulso, porque o jogador dos Estados Unidos foi expulso pelo mesmo lance. E aí o Trump foi lá, deu uma canetada, né? A FIFA foi lá e reverteu o cartão do cara, mas isso não vem ao caso. Mas no primeiro momento, se o Messi é expulso naquele jogo, mudaria toda a história da Argentina na Copa. Porque a Argentina não ganharia da Argélia de 3-0 com 3 gols do Messi. Não ganharia, porque ele não estaria em campo, ele teria sido expulso. Família do Zidane só arrebenta com a gente, né? Ou é o Zidane ganhando Copa, ou é o filho dele entregando contra a Argentina também, né, cara? Pô, caramba. Aí é aquela máxima, né? Na minha vez, na minha vez, o Zidane tem cabelo e é goleiro. Aí não dá certo. Aí complica para cima dos argentinos lá. Mas assim, o que eu vejo, então, aí você pega esse jogo com a Noruega, achei absurdo, cara. Se você. E eu estava assistindo o jogo, e o pessoal que está comigo aqui, estava comigo assistindo o jogo, até falei para eles, né? Não é querendo, né, ser engenheiro de obra pronta, mas quando entrou lá o menino Ney, eu falei, cara, ele acabou de entregar o jogo de bandeja para a Noruega, porque agora, se já estava uma marcação frouxa com 1 a menos marcando, falei, cara, os caras vão. Falei, agora, se os caras tiverem um pouquinho de ambição, o time da Noruega, se o cara tiver um pouquinho de ambição, fala, pô, acho que dá para ganhar no tempo normal, acho que a gente não precisa ir para o pênalti. Que foi o que aconteceu, né? Que foi o que aconteceu, né? Porque o Haaland estava andando em campo. No momento do gol, se você reparar, no primeiro gol, ele estava andando dentro da área. E você tirou o menino lá, o Ryan, que era o cara que voltava para marcar ali, era o cara que voltava para marcar. Ele estava jogando mais de lateral do que de atacante. De ponta.
Tanto é que eu achava estranho, eu achava muito estranho o Ryan, um cara da qualidade dele, pelo menos aqui no futebol brasileiro, tinha muita qualidade no 1 contra 1, de pegar a bola e partir pra cima. Cara, ele não pegou uma bola pra partir pra cima, pra driblar, pra ir pro fundo. Em nenhum momento ele tentou, tipo, um cruzamento. Toda bola que ele pegava, ele cortava pra dentro e dava um passe. Cortava pra dentro e dava um passe. Porra, Ryan, pega a bola e vai pra cima, cara. Pega uma. Uma vai pra cima. Mas aí a gente entra naquele, né, naquela megalomania, sei lá, não sei nem que nome que pode dar. Eu acho que pode ser alucinação coletiva do povo ainda defender e falar, cara, pô, tanto que o Neymar era importante que se ele tivesse como titular, ele não teria o pênalti e não teria perdido. Cara, não tem cabimento. Se ele tivesse como titular já desde o começo do jogo, a Noruega estava com uns 3-4-0 antes do pênalti. E fora que a gente tomou 1-0 antes do pênalti. A sorte é que o VAR anulou, né? Sorte a gente tomou o gol antes do pênalti, né? Então, assim, cara, é bizarro. O que o Brasil não jogou é bizarro. Não é assim o que o Brasil jogou. O que o Brasil não jogou é bizarro. Não jogou. Entendeu? O jogo mais fácil de ganhar era esse, porque o time da Noruega não tinha velocidade, não estava afim de correr com a bola. Era só ter um pouquinho de vontade e tinha ganho aquele jogo. A gente perdeu por omissão. E assim, como eu falei, é bizarro. Se você pega quando o adversário se mostrava um pouco mais difícil, cara, esses caras não foram protagonistas nunca, né? E aí que entra muito a questão. Eu falo do lance do Neymar, eu já até comentei isso em outras vezes que a gente falou. Eu coloco como a síndrome de Parça, assim, né? E eu coloco o nome dele porque ele meio que simboliza esse processo. Aí o pessoal vai falar, é hater, é isso, é aquilo, mas, cara, o cara, para mim, ele personifica essa questão do que é muito mais importante o extracampo do que o que está dentro do campo. O que está dentro do campo, ferre-se, eu vou lá, entro e faço de qualquer jeito. Ele ainda tinha um talento, né? Porque não tem mais, ele ainda tinha um talento que era, cara, natural dele, mas, cara, não tem mais. E a galera, e esse que é o ponto mais sinistro, se a gente pensar em futuro para a seleção brasileira, é que a galera personifica esse pensamento dele. Né? Então, eu achei um absurdo isso de você ter o fotógrafo pessoal de cada jogador lá para tirar foto, para pôr no Instagram, para pôr nas redes dos jogadores. Cara, aquele Rafinha é medíocre, cara. Sabe? É um cara que já falou que eu preferia estar de férias do que jogando pela seleção brasileira, que ele está indo porque ele é obrigado. Cara, se é obrigado, nem vai. Né? E aí falta né? Aquele circo que foi feito na convocação, cara. Você vê que o próprio Carlão lá, né, nosso técnico italiano lá, o cara estava se sentindo mal no dia da convocação, cara. Se olhava para a cara dele, ele era o único cara que não estava rindo lá, que não estava feliz. Exatamente. Eu reparei nisso também. O cara falou, mano, eu acho, Ozzy, que essa convocação do Neymar foi por pura pressão da imprensa, foi por pura pressão da CBF, foi patrocinador, foi o pedido popular, podemos dizer assim, popular, né? A maioria das pessoas queriam o Neymar na Copa do Mundo, porque ele é o principal jogador, ele é o melhor jogador da nossa geração, isso é indiscutível, ele é. Mas, cara, ele não tá bem, velho. Ele não tá bem. Não é mais, né? Ele foi. Passado. Mas ele não tá bem. Você vê as últimas partidas dele no Santos, cara, não tá bem. O cara foi lesionado. O Santos não rende. O cara tá lesionado. Se o Ancelotti bate no peito e fala, eu não vou levar o homem. A lesão eu não vou levar e pronto. A lesão dele tá lesionada.
Cara, eu não vou levar você porque você não tá bem e você não consegue mais entregar a intensidade que a seleção brasileira hoje precisa. Precisa e não tem, né? Não tem intensidade. Não tem briga. Você não vê ninguém brigando. Mas você sabe o que eu acho que rolou, assim, conversa de bastidor? Os caras falaram, ele falou, preciso de um ciclo inteiro, tá difícil, muita contusão, tá complicado. A galera falou assim, você quer um ciclo inteiro? Então, me leva o Neymar nessa daí e na próxima a gente já renova com você, você tem um ciclo para fazer tudo que você quer para a próxima Copa do Mundo. A única coisa que eu consigo entender e consigo tentar ver um resquício de raciocínio é esse, porque não tem cabimento, cara. Sabe? E você vê que, de novo, o pessoal vai falar, pô, é hater, que isso? O cara entrou, afundou aquilo que já tá, o que estava ruim, cara. Ficou pior, porque eles jogaram o menino lá para um lado, o outro para o outro, ninguém... Sabe, acabou o time no ataque e na defesa você não tinha, cara. Aí aquele Ederson entrou, cara, o que eu faço? Eu vou para frente para tentar segurar, eu volto e tal. E aí ele ficou assistindo o Haaland, fala, vamos olhar, ver o que esse cara, tá interessante, o rabo de cavalo, não sei o que tal. O cara ficou assistindo o cara fazer aquilo. E aí o cara tem a pachorra de entrar em campo, tá legal, bater o pênalti, tudo, provocar o goleiro, enfim. Mas, se o goleiro da Noruega naquele lance, tá, e ele fez o gol, viesse me provocar, falava, amigão, ó, falta quanto tempo ali? Olha pro telão ali, falta quanto tempo? Falta 2 minutos, né? Falta 2 minutos pra você sair fora, mano. Eu vou seguir aqui na Copa do Mundo, a sua trajetória acabou, pai. Acabou. Não tem nem cabimento. O goleiro tava rindo da cara dele. Falou, mano. O goleiro tava rindo, velho. O cara falou, o que esse cara tá querendo mostrar o dedinho pra mim? Aí o cara falou, mano. E é igual contra o Japão, que os caras falaram assim: aqui é 5 estrelas, como se os caras tivessem ganhado algumas. Os caras nunca ganharam nada. Nunca ganharam nada. Essa é a minha questão. O Matheus Cunha defender a gente, beleza, ok, tudo. Mas, velho, você não ganhou nada pela seleção. Então você não tem que abrir a boca para falar que I have 5. Você não tem 5. Você não ganhou nada. E eu acho assim que o futuro é muito negro por causa disso, porque você tem essa síndrome de Parça. Esses caras aí é muito mais importante. E isso está em toda a estrutura do futebol brasileiro, não é só na seleção brasileira. Você vai pegar em clube, pegar isso. Antigamente, cara, você tinha um jogador, o cara ia o cara queria jogar futebol para jogar na seleção brasileira. O cara queria ser titular no clube dele aqui no Brasil e jogar na seleção brasileira. Hoje o que o cara quer? Hoje o cara já tá, o cara tá no 15 de Piracicaba, com todo respeito ao Inhoquim, mas pensando no que queria estar jogando no Barcelona. Exatamente. Você vê quantos jogadores já foram vendidos só de estar na Copa do Mundo. Vou citar 2, vou pegar, você pega o Boadi, o Saibari, o atacante do Marrocos. Ele estava no PSV da Holanda. Já foi vendido por Bayern de Munique. O camisa 6 do Marrocos, o Boadi, já tem vários clubes atrás dele. E ele era do Lille, se eu não me engano. Do Lille, da França. Do Marfim, tá indo pro Bayern. Eu mandei da Costa do Marfim, tá? O PSG, tá? O Bayern tá atrás. Cara, a Copa do Mundo é uma grande vitrine. É uma grande vitrine. E se o jogador brilha na Copa do Mundo, ele vai ter o céu para ele é o limite. Então, porque a gente tem como exemplo o James Rodrigues. O James Rodrigues foi o grande exemplo de que a Copa do Mundo é uma vitrine. Ele arrebentou pela Colômbia e aí foi vendido para o Real Madrid. Aí depois não rendeu, foi para o Bayern de Munique, enfim, foi para vários outros clubes e hoje
Não tá mais naquele patamar que ele estava em 2014, mas ele é um grande exemplo de que a Copa do Mundo é uma vitrine. Então, só que o jogador brasileiro, cara, ele, você pega o Rafinha, Vinícius Júnior, essa galera que já está em Real, Barcelona, os caras não fazem nem questão de estar lá. Esse Rafinha é muito medíocre demais, cara. Assim, é um futebol medíocre demais. Eu não sei, não acompanho muito a La Liga, não posso dizer se esse cara lá ele destrói, mas para mim é coadjuvante, cara. Sabe, na seleção brasileira é um coadjuvante que o menino, o Ryan, entrou e tomou conta da posição. E se o Ancelotti tem juízo, fala, esse moleque joga o restante. A maior parte dos gols do Brasil saiu depois que entra o Ryan lá, que era tomando bola ali, fazendo pressão ali no ataque, tomando bola, que foi com aquela zaga mãe também da Escócia, né? Que, os caras entregaram, fala, pega. Né? Foi 2 gols praticamente entregues, né? 2 gols. Mas era o cara que pelo menos estava correndo ali, estava mudando alguma coisa. Mas o que eu vejo de mais complicado é ou a gente acaba com essa síndrome de parça aí, dessa coisa de é festa, é balada, o que é legal é o pós-jogo, não é o jogo em si. Vou aqui botar a camisa, né? O Djalminha fala isso, cara, e é muito interessante. Tem um vídeo do Djalminha que ele fala, cara, antigamente a gente queria ser jogador de futebol porque a gente gostava de jogar bola. Agora os caras querem ser jogador de futebol para ter a vida do jogador de futebol. Exato. E aí você tem esse bando de tiktoker aí que fala que é jogador, que, cara, é absurdo, assim. E a gente não vai... E a gente não vai ganhar mais Copa, cara, esquece. A gente daqui para frente... Eu também acho que não ganha mais, cara. Também acho que não ganha mais. Porque os mesmos jogadores que estavam nessa Copa, muito provavelmente eles vão estar em 2030, porque a faixa de idade deles vai estar ali entre seus 28, 32 anos, que é praticamente assim o auge físico e técnico, né, de um jogador de futebol. E, cara, infelizmente é um futuro nebuloso que a gente tem por aí. O Vini Júnior mesmo, pós-eliminação para a Noruega, onde o Vini Júnior estava? Em Ibiza. Os caras nem voltaram. E tem um vídeo também rolando. Que nem voltou para o país. O único cara que voltou para o país hoje foi o Danilo, mas o Danilo saiu pela porta dos fundos. Os fundos do aeroporto, sabe? Os caras não têm nem os caras não têm nem a hombridade de dar uma declaração. Eu estava vendo o pessoal passando naquela zona mista, os repórteres brasileiros indignados. Vocês não vão falar? Pois é. Cara, vem pro Brasil todo mundo, dá a cara a tapa, velho. Responde. O que aconteceu? Por que não passou? Faltou isso, faltou aquilo. Responde, dá uma explicação. O mínimo que esses caras tinham que fazer. É a síndrome de parça, cara. Eu sou aquele cara intocado, eu sou aquele cara que tá lá. Não tem um vídeo lá do Rafinha lá que eu uso esse creme e tal, que eu uso não sei o quê. Pô, no meu tempo os caras passavam sabonete de aquela barra de coco de lavar roupa, cara. Os caras tomavam banho com aquilo, mano. Não tinha nem água quente no vestiário, mano. Pois é. Você entendeu? Agora os caras cheios de creme, com chuteirinha colorida, no formato do pé. Tem o próprio vídeo do Neymar, quando ele tá fazendo as malas pra Copa, né? Que ele coloca lá os relógios, né? Os relógios, não, esse relógio aqui é tanto, esse relógio foi tanto. Cara, ele levou uns 15, 20 relógios. Pra quê, mano? Pra quê? Pra mostrar o seu poder crítico? Pra quê? É desnecessário. É essa síndrome de parça. Esse é o momento do cara, né? Esse é o momento do cara falar, olha aqui, agora a galera tá todo mundo olhando para mim, tá ostentando, não tem o funk lá que os caras ficam ostentando também e tudo mais. É isso. Aí eu sou o cara do TikTok, não dá, aquele, né, o Paquetá, que eu costumo dizer que é praquetá, né? Para que tá lá? Cara, não tem condição. Para quem teve o Sócrates vestindo a camisa 8, você vê hoje um Paquetá, cara, não dá. Dá desgosto. Nossa. Você
Cara, Se bem que quem veste a 8 é o Bruno Guimarães, né? É o Bruno Guimarães, né? Quem veste a 8. Assim, é que teve outro jogo, eu não lembro agora que jogo que eu vi da seleção, que era o Praquetá, que estava com a 8. Ele tava com a 8, né? Não na Copa, antes né, de ir para Não, o que eu lembro é de ter dado a 10 pro Rodrigo. Quando deu a 10 pro Rodrigo, eu fiquei indignado. Falei, não. Não fizeram isso. Os caras não fizeram isso. Não deram a 10. Não deram a 10 pro Rodrigo. A 11 que já foi do baixinho aí para aquele Rafinha também é... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, então a gente tem que começar a mudar, ou muda todo o sistema, cara, ou a gente... eu vi um vídeo muito tempo atrás do pessoal falando de um time do São Paulo que tinha ganhado molecada sub-15, que tinha ganho, sei lá que campeonato que foi que eles ganharam, a molecada na maior zona, numa chácara lá, com umas menininhas também de 15 anos e tal, e os caras pareciam coisa, sabe? Aí você fala assim, cara, tem 15 anos, cara. Já estão contaminados com essa mentalidade do, pô, é o oba-oba, é a festa, fomos campeão e tudo mais. Cara, tudo bem, tem que comemorar e tal, mas, meu, a gente precisa começar a racionalizar a coisa. Igual eu falei da França aqui, o Deschamps acabou o jogo, falou, meu, a gente perdeu um pênalti, cara. Não pode. E aí eu vou entrar em outros esportes aí, né, para a gente falar um pouquinho. A gente pega o João Fonseca em Roland Garros, cara. João, cara, terminou ganhando do Djokovic, lenda. Djokovic, o LeBron do tênis. LeBron, falou todo mundo, cara. Todo mundo falou disso. O moleque voou, mano. Voou, venceu o Djokovic ali. Você é louco. Muito e aí top, o moleque pega, cara, acabou o negócio, ele sobe na bicicletinha ali, exausto, o cara fala, meu, me arranja um copo d'água. E o cara deram uma garrafinha d'água para ele, tomando a garrafinha ali, fazendo já aquele processo, porque ele já sabia que ele ia ter, né? Depois de quase 5 horas de jogo, ele ia ter outro jogo no outro dia, que ia ser também outra paulada nervosa. E é isso, cara, sabe? Agora você pega os caras, tiveram 2, 3 dias de folga. Os caras não treinaram depois do jogo do Japão, praticamente, contra o... Pô, eu vi um negócio lá, os caras da Coreia, tal, os caras... Meu, os caras da França, meu, galera num treinamento intenso. O Brasil, os caras com a porra de uma borrachinha ali nas pernas, fazendo... meu amigo... Fazendo um regenerativo, né? Regenerativo. Pô, você pega no tri lá, meu... O Zagallo botava os caras para subir os morros lá no México, lá na altitude, e falava, mano, vocês vão correr. E os caras, meu, não estão aguentando mais, Zagallo. O Gerson fumava aquele Vila Rica, cara, cigarro. Os caras fumavam 2 pacotes de cigarro. O Zagallo fazia os caras subir o morro todo na corrida, velho. E os caras com umas borrachinhas lá. Porra, não, de boa. Não. Então, ou a gente muda isso, né? Essa síndrome de Parkinson. O cara que tentou mudar um pouco isso, e eu valorizo pra caramba, foi o Dunga. O Dunga é um dos casos mais sérios que eu já vi na minha vida. O cara falou, mano, aqui não entra Globo, não entra familiar, não entra nada. A gente veio aqui para ganhar a Copa do Mundo. E foi, se não fosse as loucuras do Felipe Melo lá de fazer aquelas presepadas lá contra a Holanda, era capaz, se a gente passa aquele jogo da Holanda, eu posso dizer ali que a gente poderia ter ganho uma Copa ali. Eu vi um vídeo dele, inclusive eu vi um vídeo dele hoje, do Dunga, jogando, né? Cara, tava 4-1 pro Brasil. 4-1 pro Brasil. E ele cobrando os caras. Cobrando posicionamento, cobrando passe errado, cobrando. Entendeu? E é isso que ferra nesses jogadores também, cara. Você vê que não existe responsabilidade, assumir a responsabilidade. Uma seleção totalmente omissa, ninguém chega ali, você não tem líder ali,
sabe? Alguém que chega, aquele Casemiro, você perguntava as coisas para ele, sabe? E fazia carinha de nojinho, sabe? Para o repórter quando fazia alguma pergunta que pô, você acha que a seleção brasileira tá ruim fisicamente? Aí fazia cara de nojinho pro repórter. Mano, responde, meu. Fala assim, a gente se garante, a gente tem que ter, não tinha uma liderança, cara. Você não tem um cara que fala assim, assume a responsabilidade. O próprio pênalti, eu tive dó do rapaz que bateu o pênalti, o Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães. Para mim, um dos melhores jogadores do Brasil na Copa. Junto com o lateral esquerdo Douglas Santos. Também fez uma puta de uma Copa, o Ryan. Não comprometeu, feijão com arroz, bem feito. Passou ileso da Copa do Mundo. Pode ter saído até maior do que ele já era, né? Sabe? Vai manchar agora porque vão falar, o cara perdeu, se fosse o Neymar tinha feito, aí vão crucificar o cara para enaltecer o Neymar, que aí é outra, né? De novo, vai chamar de hater do cara, mas que se ferre, quer chamar de hater, chama. Mas é isso. Cara, para mim, os melhores jogadores, mas que na hora sentiu, né? Sentiu. Bateu mal pra caramba, o goleiro esperou, e foi isso, né? Mas quem que tinha que bater aquele pênalti? Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Esquema de bet também, os caras falando que tinha, né? Os caras, as bets pedindo odd aí pro cara, aumentando de 2.3 para 3.3, acho, se o Vini fizesse gol no primeiro tempo. E, cara, sei lá também, não duvido que aconteça algo nesse sentido, né? Só a gente vê aí o Praquetá, né, que está envolvido também. E o Bruno Henrique também, né? Henrique, né, cara, que a família dele toda aí, né, gosta do Tigrinho e tudo mais. Bom, vamos lá. Mas é isso, cara, sabe? Você tem alguns jogadores, você tem que ter uma liderança, cara. Tem que ter alguém que bota a bola embaixo do braço. O Alisson, depois de 3 Copas, ele fez 2 defesas, né? Ele tem 2 defesas. O que eu falei. Eu falei assistindo o jogo, inclusive pro meu tio e pros amigos que estavam assistindo o jogo lá, e tava assistindo até com meu pai. Falei, pô, até que o goleiro não faz defesa? Nosso goleiro não faz defesa. Ele foi lá e fez 2. Falei, olha, até que enfim, né? Até que enfim ele tá defendendo alguma coisa. As 2 primeiras defesas do Alisson em Copa do Mundo. Em 3 Copa do Mundo. Então, assim, sabe, assumir essa responsabilidade. Falar assim, cara, não, é comigo. E eu acho que isso falta demais, assim, é uma omissão, porque é tudo um monte de cara mimado, cara, tudo nessa síndrome de parça. Assim, se é ruim, não é comigo, não assumo responsabilidade nenhuma, que é o menino Ney, né? Tanto que chama o cara que está quase 40 anos nas costas, o cara ainda chama de menino. Nunca assumiu responsabilidade nenhuma. Aí, de novo, vão falar mal, ferre-se, dane-se, pode falar mal. Mas nunca assumiu responsabilidade de nada. Tem, né, as confusões dele extracampo, fala mais do que... Não dá nem para numerar aqui. Né? Igual o pessoal falando, pô, quer comparar o cara com o Cristiano Ronaldo, com o Messi? Vê se esses caras arranjam encrenca fora de campo. Né? Olha a saúde que esses caras chegaram, e olha o que os caras entregaram numa Copa do Mundo, olha o que ele entregou em Copa do Mundo. Então é muito complicado nesse sentido. Você olha o Cristiano Ronaldo, jogar 6 Copas do Mundo, 41 anos, 11 gols em Copa. Né? Ele fez 1 gol em mata-mata na Copa, mas tudo bem. 11 gols em Copa do Mundo, 41 anos, a 6ª Copa do Mundo, primeiro jogador da história a marcar em 6 Copas diferentes. Né? Um cara ter 975 gols. 76, né? Eu acho que é 76. Ele fez vai fazer 1000 gols, ganhou tudo que podia ganhar, só não ganhou a Copa do Mundo. Aí você vem no Messi, o Messi mais de 900 gols, assistência, o jogador com mais gol em Copa do Mundo, é o jogador com mais participação em gols na Copa do Mundo. O cara ganhou tudo, entendeu? Então não tem muito o que falar, cara. Não tem o que falar desses caras. E botar o Neymar nessa mesma prateleira, fica difícil. É difícil. Eu não colocaria, mas
tem gente que considera ele um dos 3 melhores ali da geração. A gente pode considerar, mas que ele fica muito atrás desses 2, do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele fica. Infelizmente ele fica. Poderia ser maior do que ele é. Talvez se ele cuidasse isso aqui. Mas ele escolheu o extracampo dele, ele escolheu o extracampo, não o campo. Cara, é um cara que, se você pegar lá, eu estava vendo uma estatística lá absurda, de 2022 para cá, o cara, se juntar todos os jogos que ele jogou inteiro, não dá uma temporada. Porque o cara não cuidou. Pô, eu lá pro basquete, pro Michael Bridges lá, cara, mano. Pô, tem jogo todo dia. Então, assim, a gente tem que começar a valorizar, não vamos crucificar o Neymar, mas a gente precisa começar a valorizar quem se dedica, cara. Quem é exemplo. Saca? Vamos se dedicar a quem é exemplo, meu. Você pega esse cara, não é exemplo. Esse cara não serve para representar o futebol brasileiro. Né? Esse futebol pentacampeão aí é um futebol que foi conquistado, cara, na base da responsa, na base da luta. Pô, a gente vai lá de 50, que foi o Maracanaço, que, crucificaram o coitado do Barbosa. Pô, baita goleiro, mas errou. Só que ninguém também foi lá fazer o gol. Eu fui um dos caras que critiquei o Zico pra caramba por causa de 86. Falava, pô, o Zico, né, pô, não tinha que ter batido o pênalti, mas foi o Bruno Guimarães da vez, foi o cara que falou assim, ninguém vai bater, espera um pouco, eu vou botar a bola embaixo do braço e eu vou bater. O restante da galera... Igual o vídeo dos jogadores da Alemanha. Quando o Kimmich, capitão, pergunta: mano, você quer bater o pênalti? Fulano, você quer bater o pênalti? Ciclano, você quer bater o pênalti? Goretzka, ele perguntou pro Goretzka: você quer bater o pênalti? O Goretzka fez isso aqui, ó. Então, não. Cara, no meu tempo, aí quem foi bater o pênalti? Jonathan Tah, zagueiro que nunca tinha batido pênalti na vida. O então tá. Aí foi lá, mandou a bola na lua. Eu lembro, na minha época, cara, era uma briga para ver quem ia bater o pênalti, cara. Você pegava lá, o Edmundo pegava a bola, o Romário falava, não, sai fora, eu que vou bater. Cara, né, saca? Era assim. E você pega esses times cascudos, na hora lá em 86, ainda teve nego tremendo. O Sócrates tremeu, o Careca não quis bater. Sabe, a galera... você está falando dos caras que eram decisivos. Mesmo... Então, a gente sabe que existe uma pressão em Copa do Mundo. Só que, agora... É bizarro. É muito bizarro porque os caras não assumem nada. Os caras não assumem nada. E isso que é triste. Então a gente precisa começar a valorizar. E de novo, vamos lá falar de outros esportes. Você pega o João, cara, é jogo difícil, é com o Djoko, é com os caras mais casca grossa. Pô, o João cresce. No ponto que, cara, naquele ponto que ele tá encostado na parede, né? Que, não vou baixar a cabeça. O cara vai lá, sim. Bortoleto, cara, tá com uma carroça lá na Audi. Mas o cara fala assim, tô sempre em 11º, eu sou o cara da vez. Se quebrar alguém lá na minha frente, eu pontuo. Porque a minha parte, eu tô indo no limite do meu carro. Aonde o carro consegue chegar, ele tá indo, cara. Então, a gente tem que valorizar o esforço do Bortoleto, né? Que, querendo ou não, a Fórmula 1 é uma das categorias mais difíceis do automobilismo. E, velho, o cara tá fazendo história. Faz tempo que a gente não tem um ídolo na Fórmula 1 pra gente falar, nossa, esse cara aqui vai ganhar. Desde o Senna, a gente teve Felipe Massa, Rubinho Barrichello. Então, quando o Massa faltou isso aqui pro Felipe Massa ganhar o título lá, que o Timo Glock deixou o Hamilton passar na última hora,
e aí o Massa perdeu o título, né? Velho, foi um balde de água fria na nossa cabeça. E aí, velho, o Bortoleto... Teve aquele escândalo do Nelsinho lá em Singapura, que agora o Massa está tentando rever o negócio do título e tal. Mas é isso, cara, sabe? Você pega hoje o Bortoleto, o cara podia estar reclamando, falar, pô, tô numa carroça, tal. Não, o cara tá lá, fala, a gente tá brigando, estamos tentando tirar mais o que a gente pode do carro, e é isso. E se quebrar os caras lá na frente, eu pontuo. Se os caras da frente não quebrar, eu vou chegar em 11º, 12º, que é a base da Audi hoje. Mas é um cara que foi campeão da F3, foi campeão da F2. Todo mundo sabe o potencial do cara. E é um cara também que tem um mental. O pessoal no paddock perguntando assim, qual que era o diferencial do piloto brasileiro. E a galera falava, os pilotos brasileiros, eles são frios demais, eles são loucos demais. Aí os caras vão pegar a Senna, vão pegar Piquet, pega o próprio, mesmo o Rubinho, que era mais emotivo e tal, mas era aquele cara também que precisava bater roda, ele batia a roda também. Então, é uma outra postura, cara, sabe? O João, cara, ele agiganta na hora que tem que agigantar, cara, na hora que você precisa mesmo reagir, o cara fala, não, o cara não vai ganhar fácil de mim, não. Agora, esses caras aí, no menor resquício de dificuldade, os caras afrouxam. Já endurece, os caras já caem. Ele já cai, não adianta. E é aquilo que eu falei, não tem a dignidade de chegar lá e falar, pô, perdemos, não jogamos bem e tal. Simples, cara. Chega lá e fala, tô triste, torcida e tal. É isso. Então, essa síndrome de parça é um inferno desse futebol brasileiro. Ou a gente muda essas coisas, ou, cara, sabe, esquece Copa do Mundo. Quem tem ainda essa ilusão de Copa do Mundo, esquece. Hoje a gente é coadjuvante. O Brasil é o país do futebol. Mas nem... Passamos longe disso. E é só você ver a velocidade do jogo, cara. Pô, você pega o jogo da França, cara, era 20 minutos do primeiro tempo, os caras tinham dado 18 chute a gol. 20 minutos do primeiro tempo. Os caras já tinham dado 18 chute a gol. Os caras, feito 3. Sabe? É um outro futebol, cara. É uma outra velocidade, é uma outra... questão tática, cara, os caras não estavam ali, sabe, como eu falo, os caras, o Irã, velho, Cabo Verde, você pega, Cabo Verde. Você vê lá os caras, 4-4-2, né, aqueles outros lá, né, 4-3-3, você vê as linhas direitinho, você vê a aplicação tática dos caras, pode ter menos qualidade, mas os caras estão jogando, velho. A gente viu bem o salseiro que o Cabo Verde fez contra a Espanha, segurou a Espanha, segurou o Uruguai, e para mim poderia ter ganhado do Uruguai, poderia ter ganhado da Argentina. Se o jogo fosse para os pênaltis, cara, é certeza que Cabo Verde tinha passado da Argentina. Certeza. Porque a Argentina, naquele momento, estava exausta. E contra o Egito também demonstrou cansaço. Por quê? Porque teve que correr atrás do resultado. Mostrou fibra, legal, mostrou raça, mostrou vontade, resiliência. Mas isso cobra um preço. E lá na frente, por exemplo, nessas quartas de final no sábado ou na semifinal, que é na quarta-feira que vem, cara, pode cobrar. Esse cansaço, toda essa fibra, toda essa vontade, o cansaço vai chegar, vai bater e depois o time não vai ter força de reagir se tiver com resultado adverso. Porque a Suíça não é um time bobo, né? E na semifinal pode vir uma Noruega que, por mais que não tenha feito um baita de um jogo contra o Brasil, é um time perigoso. E a Inglaterra também é um time perigoso. Tem o Bellingham,
Você tem o Harry Kane, que hoje, na minha visão, é o melhor centroavante do mundo. Então, tem muito o que fazer, cara. Vai ter que suar sangue para chegar na final de novo a Argentina, viu? Já aproveitando isso, quem que você acha que é a final? Quem você acha que leva aí? Cara, eu acho que essa final, na minha visão, pode ser França e Inglaterra ou França e Argentina. Um dos dois. Porque a Espanha não tá bem. A Espanha não tá bem, né? Fez esse jogo contra Portugal aí, ganhou na Bacia das Almas contra Portugal, né? Goleou a Arábia Saudita, tudo bem. Goleou a Arábia Saudita, enfim. Mas não vem fazendo uma baita de uma Copa do Mundo, não é uma Copa que se espera de uma seleção favorita ao título, né? Não é uma Copa de encher os olhos. Já a seleção da França é a que mais encanta, é a que vem ganhando dos adversários com muita autoridade, então, cara, é França ou Inglaterra ou Argentina. É França contra um dos dois. E eu acho que vai dar França, pelo futebol que a Argentina vem jogando, principalmente nesses 2 últimos jogos. E a Inglaterra também não empolga tanto, né? Não empolga tanto, apesar de ter feito um jogo muito frio, muito cirúrgico, muito correto contra o México, mesmo com um a menos, mas... O Mano conseguiu quebrar o braço pulando para comemorar. Então, né? Aí eu acho que da França, cara. Da França, de novo. Eu, para mim, cara, se a França não ganha, só se acontecer uma catástrofe, se a soberba, se subir muito o salto, aí pode ser que perca. Mas, cara, eu não vejo ninguém com capacidade de ganhar desse time da França. Na boa. Todos esses que estão aí, todo mundo entra na roda. Porque você pega todo mundo sofrendo. A Argentina, com essas babas, está sofrendo. A Inglaterra sofreu lá para passar aí o último jogo aí. Foi, não lembro nem quem era o adversário, mas México. Com o México, exatamente. Foi um sufoco para passar pelo México. A Espanha, cara, como eu falei, a Bélgica vem melhorando. Eu não duvido nada que seja França e Bélgica essa semifinal aí. Mas assim, você pega a França, cara, os caras metem 2, 3, 4, quando você vai ver, nem acabou o primeiro tempo, os caras já estão com o jogo decidido. Pois é. Tá sobrando, não é que você fala assim, Não, os caras estão sobrando. Então, para mim, eu acho que ou ganha a França ou ganha a França. Ou pode ser a França. Só se acontecer, como eu falei, é que, cara, é um jogo só, tudo pode acontecer, cara. O Mbappé, os caras vão lá, dar uma entrada, sai o Mbappé. Aí vai o Dembélé, vai reclamar, vai ser expulso. Aí você já... Né? Pode acontecer. O Olívio erra tudo. O Barcolá não consegue driblar ninguém. Tem uma convulsão no hotel. O fulano tem uma convulsão no hotel. Só se aconteceu uma catástrofe, que nem você disse, para a França perder essa Copa do Mundo. Mas acho que não tem outro time que queria isso, não. Mas é assim, né, cara? E é isso, né, cara? Agora, falo de novo, o brasileiro precisa começar a valorizar de novo outros esportes. Não é que a gente fala que tem que abandonar o futebol, mas tem que começar a olhar onde você tem uma galera, cara, que dá sangue, que representa bem, que representa de forma positiva, né? Que não está nas manchetes só com presepada. É esse tipo de coisa que a gente precisa começar a valorizar mais. Se a gente quer crescer como sociedade e tudo mais, a gente precisa começar a fazer uma reflexão sobre isso. Vi um vídeo também dos caras falando do Haaland lá, cara, que, o cara pegou uma grana violenta, comprou um livro lá, um dos livros mais raros lá da Noruega, e colocou na biblioteca da cidadezinha natal dele. E não comunicou ninguém, a galera descobriu porque, cara, chegou o livro lá na biblioteca, os caras foram perguntar o nome, aí a pessoa divulgou, mas ele nem tinha feito propaganda. Agora vai o outro, compra um Batmóvel, cara, igual você falou, compra um relógio lá de não sei das quantas, e, sabe,
Aí, de novo, o nego vai falar, pô, mas o cara tem, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Faz. Mas a gente está só mostrando questão do que é importante, dos valores que são importantes num país como a Noruega, que você... lá os caras fecham a cadeia por falta de preso, e aqui essa ostentação que a gente tem, o que a gente vê aí né, acontecendo aí, presídio inflado, porque que a gente valoriza isso, a gente valoriza quem tem o carrão, a gente valoriza essas coisas, em vez de valorizar coisas que realmente importam. Então, é isso que a gente precisa começar a mudar dentro do futebol, se o futebol quiser ser campeão de novo. Pô, cara, sabe? Aquela história do Tele Santana, velho, sabe? Neguinho chegava com um carro importado, amigo, vai vender isso aí, vem com um carrinho nacional, ali tranquilinho. Ô, amigo, chuteira toda colorida, eu sei que você tem patrocínio e tudo mais e tal. Mano, mas fala pros caras pra você, né? Tá dentro do patamar ali, vamos todo mundo ser igual, vamos ser um time, vamos ser um coletivo, não vamos ser né, cada uma luz brilhando sozinho e tudo mais, e vamos. Senão a gente não vai ganhar nada, cara. É coletivo, a gente não ganha nada, né? Acho que é isso, né, que a gente tinha para falar de Brasil. Você tem mais alguma coisa para falar dessa seleção brasileira, desse fiasco aí, né, esse Cara, 2030, e 2030 você pode esperar esse mesmo time aí, essa mesma lenga-lenga, só que agora, né, o Ancelotti não vai ter desculpa da falta de tempo. Porque agora, tempo, ele vai ter de sobra. Ele vai ter um ciclo inteiro para treinar, para dar uma cara, para dar entrosamento para a seleção brasileira. Agora não vai ter desculpa, ele vai ter todos os jogadores à sua disposição. E outra coisa. Agora não tem mais o que parar. Como você vê a falta de comprometimento, igual voltou com o avião, igual você tinha falado, e agora os próximos 2 jogos é lá na Austrália, lá longe, os caras cada vez mais distante, cada vez mais sem dar satisfação, e assim a gente vai. Pois é, os caras não vão fazer um jogo aqui em São Paulo, não faz um jogo no Rio de Janeiro, quer dizer, só faz um jogo no Rio de Janeiro para se despedir, né? Aí faz um jogo no Maracanã. Aí os caras não traz um jogo para cá, não traz um jogo para Bahia, não traz um jogo para São Paulo, não traz um jogo para o Rio de Janeiro. Para a seleção brasileira ser acolhida pelos brasileiros, cara. Pelos brasileiros. Cara, quem não tem vontade de assistir um jogo da seleção, independente de quem tá lá, enfim, a seleção tá uma merda, desculpa a palavra, mas tá uma merda, mas você quer assistir um jogo da seleção, cara. Se tá jogando mal, tem que ser xingado, se tá jogando mal, se tá jogando bem, tem que ser aplaudido. Exato, tem que ser cobrado, cara. Você tem que ser cobrado, independente de quem for. O Endrick não pode ser cobrado, tem 19 anos. Cara, ele tá lá. Se ele tá lá, ele é jogador da seleção brasileira. Se ele errou, ele tem que ser cobrado. Ponto. Cara, Pelé foi cobrado na Copa de 70, cara. Exatamente. Cara, se você não tem... Se a torcida... 2 Copas pro Brasil. Se a torcida não pode cobrar a seleção brasileira, é melhor não ter a seleção brasileira aqui, jogando aqui. Você pega. Por quê? Porque a seleção brasileira vai chegar aqui, porra, a gente não vai ser abraçado, a gente vai ser cobrado que isso, que aquilo, só vai ser xingado que isso, que aquilo. Por isso que eles botam o jogo pra longe mesmo, porque é já pra esse tipo de coisa não acontecer. Cara, para o nosso mesmo personagem. Pô, você pega o Raí na Copa de 94, cara. O Raí foi pro banco numa boa, cara. Tipo assim, o cara deve ter ficado chateado, mas falou, pô, os outros caras estão jogando melhor, cara. Meu, você pega Exatamente. O Mazinho entrou e deu conta, segurou. Tanto que quando ele entrou, ele tentou mudar a característica dele. Ele entrou em alguns jogos depois. Pô, o Raí entrou dando carrinho. Tanto que se eu não me engano, acho que é o Branco que fala, porra, aí, maneira aí, cara, senão você vai ser expulso, acabou de entrar. Não foi o Jorginho, lateral direito. Falou, pô, maneira aí, cara, você acabou de entrar, vai ser expulso. Aí a vontade do cara de querer contribuir da forma como o Mazinho estava contribuindo. Então é isso, é essa vontade, o Mbappé deu entrevista agora falando, cara, a gente quer ganhar.
O outro cara entrou, é lógico que eu fiquei chateado de ter saído, mas o outro cara entrou porque o treinador viu que o cara estava melhor, tipo, tinha mais fôlego e tal, e que a gente quer ganhar. Agora a gente vai chegar lá no vestiário e vai trocar ideia, tá tudo certo, o cara é meu brother. Exatamente. A gente quer ganhar. Então, sabe, é essa diferença que ou a gente muda essa mentalidade ou não ganha mais nada. E falando em ganhar, cara, pô, falei para você que o Santo Antônio Spurs ia chegar longe, né? Mas aí o New York Knicks nos surpreendeu aí, ganhou a NBA e agora começa as farpas, né? As trocas aí, né? E algumas farpas aí entre Jalen Brunson e Wembanyama, né, cara? Aí foi um lance de um recorde que o Brunson parece que teve lá na carreira dele. O Wembanyama estava no primeiro ano, o Wembanyama jogou a bola para a torcida, o Brunson não pôde ficar com a bola, né? E parece que isso aí deixou ele meio, né? Parece que, né, o pessoal achou que o Brunson ia, depois de ter ganho, ia botar as coisas meio em panos quentes, mas o cara. Cara, agora ele tá na crista da onda, velho. O Jalen Brunson tá na crista da onda. O Jalen Brunson tá na crista da onda agora, né? De jogador subestimado, uma franquia nunca vai ser campeã com o Jalen Brunson sendo o jogador principal da franquia. Tá aí, cara. Ele calou a boca de geral. De geral. Agora ele tem culhão, ele tem cacife pra falar o que ele quiser. Entendeu? Pra falar o que ele quiser. Passou o carro em todo mundo, que absurdo. Passou o carro em geral. Passou o carro em geral. Meu Atlanta foi o que deu mais trabalho. Deu mais trabalho. Deu mais trabalho. Quase eliminou os caras. Só que agora ele tem o cacife. Ele tem o cacife pra falar o que ele quiser, cara. Eu sou campeão da NBA. Vocês disseram que eu nunca seria campeão. Um time comigo nunca seria campeão. E tá aí a resposta. Eu sou campeão. Eu sou Finals MVP. Eu tô na história. Acabou. Olha como as coisas são engraçadas. Você pega o Jalen Brunson, que é um jogador subestimado, e ele é campeão da NBA. Você pega um jogador com uma carreira longeva, gigante, como a do Chris Paul, como a do James Harden, do Russell Westbrook, que tem recordes e mais recordes de ponto, de assistência, triplo-duplo, MVP, não sei o que, mas nunca foi campeão. Belete é campeão. E o Jalen Brunson tá aí. Tô com o meu anel de campeão, tô com o meu Larry O'Brien em casa, entendeu? Tô com o meu troféu de Finals MVP em casa, e acabou, irmão. Eu tô na história. E já era. Não tem o que falar desse cara. Não tem mais o que falar. E falando em história, né, cara? Quem que, né, nessas trocas aí, quem que a gente pode apontar como os favoritos aí para a próxima temporada aí? Nessas trocas, cara, assim, Sixers... Boston não é, né? Boston não é. Né? Boston não. Não. Essa cagada, desculpa, mas é uma cagada gigantesca. Você imagina o general manager, né, o Brad Stevens chegar num torcedor e falar: rapaziada, a gente trocou o Jaylen Brown. É a mesma, na mesma proporção do Doncic pro Anthony Davis? Eu diria que sim. E até mais porque o Jaylen Brown é campeão, né, cara? O Jaylen Brown é campeão. O Jaylen Brown é Finals MVP pelo Boston. Então, não faz muito sentido, cara. O Brad Stevens chegar pro torcedor do Boston e explicar que, cara, eu troquei o Jaylen Brown. O torcedor do Boston deve pensar: nossa, vai vir o Giannis Antetokounmpo. Vai vir o Nikola Jokic. Vai vir o cara que vai resolver e o Boston vai brigar nas cabeças de novo para ser campeão. Não. Vem o Paul George, que não é um jogador ruim. Vamos deixar bem claro. O Paul George não é ruim.
problema dele é disponibilidade. Exatamente. O problema dele é que ele não tá saudável. Ele já vem convivendo com lesões, ele já teve o problema da suspensão, né, ano passado. E é um veterano de 36 anos, cara. Você trocou um jogador de 28. Você trocou um jogador de 28, 29, né, que tá no auge físico e técnico, para um jogador que já é veterano e que tem 36 anos, cara. É a mesma questão que eu vejo no Kawhi e no Toronto de novo. Falo, cara, será que o Kawhi vai ter perna para jogar lá? Que ele tem que amarrar no plástico bolha também. É. E, cara, o Kawhi também. O Kawhi é um baita do jogador. Só que o Kawhi tá mais saudável que o Paul George, né? Jogou mais que o Paul George. E brigou, querendo ou não, tava ali na disputa do MVP, né? Uma sexta, sétima ou oitava colocação, algo assim. E ficou no terceiro time, se eu não me engano, o terceiro time ao NBA, junto com o Kevin Durant. Então, você não pode descartar o Kawhi. E o Kawhi já tem histórico, né? De campeão, de MVP, de defensor do ano. Então, é um jogador que eu acreditaria mais do que o Paul George. Do que no Paul George. Não, isso sem dúvida. Mas, assim, mas quem que é o grande bicho-papão com essas trocas e o draft aí? O grande bicho-papão para mim é o Sixers. Sixers, porque você agora agrega Tyrese Maxey, que fez uma baita de uma temporada. Você tem VJ Edgecombe, que para mim era o novato do ano, não era o Cooper Flag. Só foi por hype o Cooper Flag. VJ Edgecombe era o MVP, o Rookie of the Year da temporada passada. E agora você tem o Jaylen Brown chegando. E se você conseguir manter o Embiid saudável, né, outro cara que tem que enrolar no plástico bolha, né, e se ele conseguir se manter saudável, os Sixers vêm para dar trabalho na próxima temporada. E, cara, os mesmos times de sempre, né? Você coloca o Oklahoma City Thunder, você coloca San Antonio Spurs. Que draftou a Daimara. A Daimara. O draftou a Daimara para equilibrar. A mistura do Chet Holmgren com o Isaiah Hartenstein, né? E botou o cara para bater de frente com o Embiid. Acho que a ideia ali era exatamente equilibrar em tamanho com o Embiid. Exatamente. Aí vem San Antonio Spurs, né, que tem uma base muito jovem. Você tem o próprio New York Knicks, que vem para brigar pelo back-to-back. Eu também, assim, eu não descartaria o Denver Nuggets, porque tem Nikola Jokic, que é o melhor jogador do mundo, independente se o Shea é MVP ou não, mas é o melhor jogador do mundo. Eu tô vendo, né, pelo menos eu acompanho aqui no Instagram, a FIBA postando o que o Nikola Jokic está fazendo lá nas qualificatórias para a Copa do Mundo de basquete. Cara, o cara fez um triplo-duplo. 20 pontos, 11 rebotes, 10 assistências num jogo FIBA pela sua seleção. Entendeu? Agora, eu tenho uma coisa aqui que eu estava vendo, uma movimentação dos caras tentarem colocar Anthony Davis no Golden State Warriors para chamar o LeBron. Você acha que Curry, LeBron e Anthony Davis, será que... Cara, é o Master, né? É o Master State Warriors, né? Porque não é possível, cara. O Curry com 38. O LeBron com 42. Né? Vai fazer 42. O Anthony Davis com 34. Mas aí você tem... Dance, né, cara? É Last Dance. É a Last Dance. É a Last Dance, mas... Será que esse time teria... gás, né, para aguentar uma temporada regular e chegar nos playoffs inteiro? Porque se os times jovens, que têm uma média de idade menor, já estão sofrendo por lesão, você imagina esses caras. Por mais que se cuide, Curry se cuida muito, LeBron se cuida muito, mas
pode acontecer, velho. A gente nunca tá isento de tantas coisas. Mas ia ser legal ver um joguinho desse com esses caras. Nossa, seria um sonho você ver no Chase Center LeBron e Curry jogando juntos, cara. Seria um sonho. Mas. Outro time que eu quero ver jogar é o Minnesota com Anthony Edwards e Lamelo Ball. Ó. Quero ver isso daí, cara. Vai ser divertido. Cara, isso eu tenho. É 8 ou 80. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. Vai dar muito errado. Não tem muito o que dizer. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. A tendência maior é dar tudo muito errado, né? Porque você tem um cara que é egocêntrico, o Anthony Edwards, eu acho ele muito egocentrista, né? Muito egoísta, entendeu? Ele é o franchise player do Minnesota, a bola é comigo, eu resolvo, eu isso e aquilo, a gente viu o que aconteceu com o Minnesota nos playoffs, né? Tomou uma peia do San Antonio, né? E, velho, e com o Lamelo que não defende, né? Porque a base do Minnesota Timberwolves é a defesa que é muito forte. Então, não sei, né? Então. Mas então são esses aí, né? Meu Atlanta tá fora, né? Por enquanto tá. Por enquanto tá. Né? Vamos ver aí os desdobramentos, né? Se consegue se movimentar, porque tem vários caras, vários agentes livres que são bons, que dá para agregar e muito, né? Ainda. Falaram em Harvenstein aí, né? Estavam falando de repente conseguir o Harvenstein do OKC. Vamos ver, né? Mas eu acho difícil. Bom, mas vamos lá. Eu acho que esse time do San Antonio emplaca de novo na Finals. Eu acho que em Miami é um e cara, os caras não ganharam no detalhe esse ano. Foi porque Cara, eu acho que o York tava numa aura assim, cara, até o Spike Lee, acho que ele veio aqui pro Brasil, deu uma benzida, os caras foi em algum terreiro aqui, alguma coisa, os caras deram uma, né? Eu acho que, cara, faltou um pouco faltou experiência, faltou casca para esses jogadores do San Antonio. Cara, o Kessel tem 21 anos, o Dylan Harper tem 20, o Embanyama 22, o Júnior Champagne tem 24, o Devin Vassell tem 25. Velho, time jovem, é um time muito novo, cara. Muito novo. Então, você tem. E no Knicks tinha jogadores como o Jalen Brunson, que vem batendo na trave nos playoffs. Calma, então, que já tem uma rodagem nos playoffs. Michael Bridges. Você tem o Michael Bridges, que já disputou final com o Phoenix Suns. Então você já tem jogadores mais rodados para esse momento. Faltou um pouco de experiência. Eu acho que depois dessas finais aí, o time vai amadurecer um pouco mais. E, cara, vai ser muito difícil bater esse San Antonio. Vai chegar de novo também. Para encerrar o basquete aqui, e esse Chicago aí do Thiago Splitter aí, será que ele vinga lá, cara? Cara, pode dar muito bom. Pode dar muito bom. Se ele conseguiu fazer com que o time do Portland, que é um time, assim, na teoria, um dos fracos ali, né, da Conferência Oeste, ele já conseguiu fazer um belíssimo trabalho. E, velho, no Chicago Bulls, agora com o Caleb Wilson, né, que foi draftado aí, que é um baita de um cara que pode agregar muito para esse time do Chicago, ele pode sim fazer um bom trabalho, agora com uma temporada completa, né, porque ele pegou o Portland com um bonde andando, né, mas vamos esperar para ver, né. Legal. Então é isso, né? A NBA vai estar bem legal aí. Eu acho que, né, vai ser uma temporada bem interessante, principalmente com essas trocas. Outro cara lá, o Jamoran, também no Portland, com o Lillard também é uma coisa interessante. Enfim, é igual a NFL, né, cara? A NFL a gente vai ter agora
Né? Ainda bem que setembro sempre chega. Esse ano a gente vai ter um jogaço aí entre Baltimore e Dallas no Maracanã, né? Primeira vez aí no Rio de Janeiro, a NFL, no palco máximo do futebol, vamos dizer assim, Maracanã, né? Então vai ser algo bem interessante de acompanhar. Mas os times da NFL que eu vejo como os grandes contenders aí para esse ano quem ganhou, Seattle Seahawks, né? Que está com um time, né? Perdeu um running back, botou um outro lá, tal, draftou, fez o que tinha para fazer. Você pega o time do outro time muito forte, para mim, os Chiefs com o Mahomes, né, cara, precisa reestruturar algumas coisas aí, né? Tem um pessoal também que tá velho já, que tá no esquema Last Dance lá, Master, né? O Mahomes vem de uma contusão também meio grave assim, né, de ligamento, vamos ver como que ele volta. Mas é um time que chamou, né, o running back que o Seattle perdeu, que é o Kenneth Walker, foi para o Kansas City Chiefs. Então, o cara que foi MVP do Super Bowl, que era uma coisa que faltava para Kansas City, que era o running back, né, o cara que corre com a bola, os caras pegaram que foi MVP do Super Bowl. Então, já supre ali uma necessidade. Mas eu vejo aí Seattle, eu vejo o próprio Philadelphia Eagles, que também pegou no draft um wide receiver, o Lemon, que é um cara muito bom. Então, são times fortíssimos. E tem o Los Angeles Rams, cara, que tinha lá Puka Nacua, tinha o Davante Adams, que são os melhores wide receivers, os recebedores, são dois grandes recebedores. Continua com o Matt Stafford, que foi o MVP da temporada, e você ainda tem Myles Garrett, cara, que é um pass rusher, né? Aquele cara que liderou, né, como defensor do ano aí, o cara bateu o recorde de sack o ano passado no Cleveland Browns, então você imagina ele agora numa defesa mais organizada que é o Rams. E ainda os caras estão falando que o Aaron Donald, que era um monstro, um ET, na posição de defensor, o pessoal diz que é o melhor defensor, talvez, de todos os tempos da NFL, ou talvez até o melhor jogador da NFL em todos os tempos, que foi o Aaron Donald, e que ele estava meio afim de voltar. Ele tinha aposentado, e o cara viu que chamaram o Myles Garrett, chamaram essa galera, e falou, eu acho que eu quero voltar para buscar mais um anelzinho. E pode ser que o Rams surpreenda aí. Tem outras equipes que eu acho interessantes, que é o Dallas Cowboys, que reforçou bem a sua defesa, que era o ponto fraco, né? Já tinha um ataque bom e agora arrumou sua defesa. A gente tem aí o Giants, que eu quero muito ver esse Giants novo, né? New York Giants, que trouxe o head coach do Baltimore, que é o Harbaugh, que é um cara que gosta do jogo corrido, gosta de defesas ali. Vai ser interessante ver esse time de Nova York. E é isso, cara. Vai ser setembro que chegue aí, vai ser uma temporada também de setembro e outubro, NFL e NBA voando. Cara, vai ser bizarro ver essas duas ligas aí. Eu não acompanho tanto futebol americano, você tem mais conhecimento, você acompanha muito mais futebol americano do que eu. Mas, cara, é notório a empolgação que causa o futebol americano nos Estados Unidos, que causa no mundo, vem adquirindo mais essa É o primeiro esporte lá nos Estados Unidos e o segundo esporte mais assistido depois da NFL é o college football, ou seja, né, os caras universitários lá, né? Então, os caras, o primeiro esporte,
o NFL, segundo a universitário, e depois vem a NBA, vem essa galera toda aí. Então, e o esporte vem ganhando mais seguidores, né? Assim como a NBA também vem ganhando mais seguidores aqui no Brasil. Ainda teve 2 jogos aí de NFL aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, né? E, cara, a pena que os ingressos são um absurdo, né? Mas tudo bem. Mas tudo estilo bem. F1, né, O pessoal vai. É estilo Fórmula 1, os caras jogam o preço lá em cima. Mas o pessoal vai, né? Quem é fã, quem tem uma condição melhor, vai e acompanha. Mas, enfim, vai ser demais, cara. Vai ser demais ver isso. Deixa eu só falar da galera, para os torcedores do Patriots não ficarem chateados. O Patriots também é um dos... Foi até a decisão do Super Bowl esse ano com o Seattle, perdeu ali no detalhe, tinha um QB ainda muito cru, que é o Drake May, mas foi candidato a MVP, e esse ano os caras pegaram aí na intertemporada aí o A.J. Brown, que era o principal recebedor do Eagles. Então, deram um alvo aí para o Drake May a mais, e, cara, pode ser que dê muita liga isso aí também, então o Patriots pode entrar nessa panela aí também. Mas é meio que isso, acho que falamos de tudo quanto é esporte aqui, só não falamos de hóquei no gelo e badminton e enfim. Mas é isso, galera. Meio que, né, em épocas de Copa do Mundo aí, falar de futebol, falar também de outros esportes, que é o nosso intuito aqui na Esporteslândia, né? Então, sempre, sei que ficou meio longo o vídeo, mas eu acho que serve também como desabafo aí, que não é porque a gente curte também outros esportes que a gente também não todo brasileiro não tem aí uma questão no futebol, ou goste, né, de acompanhar a seleção brasileira em Copa do Mundo. Eu sou do tempo que pintava a rua, que fazia um monte de coisa aí, que a galera reunia a vizinhança inteira numa TV pequena. Naquela época não tinha essas TVs grandes, então era uma TVzinha de tubo, tal, juntava a vizinhança inteira, um trazia pipoca, o outro trazia isso, outro trazia aquilo, e virava uma algazarra com a rua toda pintada e tudo mais. Só que, cara, as coisas vão mudando, e da mesma forma que essas coisas a gente vê cada vez menos, parece que a gente vê cada vez menos esse empenho aí e essa identificação da seleção com aquilo que é o cerne de tudo, né? Que é o povo que acompanha ela. Eu acho que esse é o grande, esse afastamento é isso, né? Eu quero ostentar uma coisa que tem uma origem popular, né? Eu quero, eu acho que é mais ou menos isso. Considerações finais aí, Vitinho, e vamos que vamos, cara. Bom, faço minhas as suas palavras, né? Eu também sou do tempo que o pessoal pintava a rua, bandeirão e bandeirinha de festa junina, né? Em verde e amarelo. Eu sou do tempo do bandeirão no estádio, cara. A galera com bandeirão em estádio. Com bandeirão lá. Eu sou do tempo que pintava a rua, as bandeirinhas de verde e amarelo. Era uma empolgação gigantesca, cara, com a Copa do Mundo. Hoje você não vê mais isso, porque essa seleção não empolga, essa seleção não te causa uma euforia, não causa aquela sensação de confiança. Não, dá para ganhar. Infelizmente, ela não faz mais isso. Mas, cara, a gente assiste a Copa do Mundo, a gente assiste a seleção, a gente assiste os jogos, porque a gente gosta, né? A gente gosta de esporte, a gente gosta de futebol, a gente consome futebol. Então, não tem... não vou assistir. Eu não consigo. Não vou assistir mais do Corinthians, não vou assistir mais do São Paulo. Você assiste, cara, porque você é torcedor, você consome futebol e... Cara, você é brasileiro. O brasileiro ama futebol, ama outros esportes também, mas o futebol é o principal, é o futebol que para o país, que causa aquela sensação de patriotismo. Nossa, o Brasil vai jogar, o Brasil vai buscar uma Copa do Mundo, vai ser campeão.
causa ainda isso, mas a confiança tá lá embaixo. Vamos gostar de futebol, vamos torcer e tal, mas, cara, torcer para a Argentina também não dá, né, cara? Esses brasileiros. Se tem uma coisa que eu acho absurda, é brasileiro com camisa da Argentina, cara. Fala, mano, você não sabe. Você não sabe. Eu tenho um amigo meu que ele diz: eu sou brasileiro, tá? Mas eu não torço pra Argentina, eu torço pelo Messi. Eu torço pelo jogador Messi. Ok, tudo bem, se torcer pro Messi. Tá. Torce pro Messi lá no Miami, lá em Miami, o time do Messi? Miami. Vai torcer lá no Miami, na seleção argentina, pelo amor de Deus, na torcer eu quero que ele se lasque. Eu quero que ele tome uma peia gigantesca. Mas. Eu tava até tentando baixar a musiquinha do El Chan nesse último jogo com o Egito, já, cara. Ué, faraó. Tal, já para. Não dá, velho. Não, desculpa, mas não dá. Torcer para a Argentina. Então, galerinha, vamos gostar de futebol, vamos tentar ver, né, uma luz no fim do túnel para a seleção brasileira. Quem sabe, né, essas novas gerações aí entender um pouquinho que vale muito mais o que você faz dentro de campo do que o que você é fora de campo, né, e tentar potencializar essas coisas, né? Mirem futebol, mira no exemplo do João, mira no exemplo do Bortoleto, mira no exemplo desses caras que na adversidade não sai pela porta dos fundos, não foge do pau, não. É aqueles caras que vão e falam, meu, eu errei, eu perdi. O Bortoleto mesmo agora, né? Só para complementar, ele poderia ter ido para o Q3 na última corrida em Silverstone, ele errou numa curva e ele perdeu a ida para o Q3 por, acho que é 2 milésimos, alguma coisa assim. E ele chegou, na hora que ele errou a curva, ele já mandou um rádio para a equipe, falou, galera, errei, desculpa. E a galera falou, não, tudo bem, vamos trabalhar e vai dar tudo certo. E o cara falou, meu, eu errei naquela curva. E o cara foi lá e buscou assumir essas responsas aí, né? Acho que é isso, deixar de ser mimado, deixar de ser, né, protegidinho, deixar de creminho de cabelo, deixar de ter fotógrafo para tirar foto na rede social e tudo mais, e começar a valorizar mais o que você faz dentro de campo, ter postura de campeão. Porque não é, isso, a postura deles é de moleque, de um monte de imbecil que, né, já até estou falando demais aqui, mas é isso, parece um monte de imbecil, né, menos atleta de alto nível, de alto rendimento. É isso, galera, muito obrigado. Então aí, Vitinho, é isso? É nóis, é isso. Obrigado, rapaziada, por acompanhar essa live. Obrigado, Ozi. Cara, foi assunto, hein? Bastante assunto. A seleção repercute bastante. NBA, NFL, Fórmula 1, esqui, enfim. Indignado. Você quer esporte, é Esportland. Quando a gente está indignado, a gente fala, né? Bastante. Mas tá certo. É isso aí, galera. Não esquece, Vitinho, dá o recado de compartilhar e tudo aquilo lá e fui. Curta, comenta e compartilha, rapaziada. É nóis. E tamo junto. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite.